Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite. Que bom revê-los, né? Feriado hoje, né? Ficamos em casa, Que bom. né? Alguns, né? Que Deus nos abençoe nessa noite, que a gente possa desfrutar um pouquinho mais da palavra do nosso Deus, que seja aprendizado para nós todos, tá bom? Bem, Amém. que o Senhor Deus, ele nos abençoe no estudo de hoje, porque é um estudo um pouco complexo, mas Hum, está dentro da, vamos dizer assim, está dentro da grade da profecia, né? Lá no colégio é grade escolar, aqui é grade da profecia, então a gente tem que estudar. Tá bom? Claudinete, por gentileza, nos eleve a Deus em oração. Oremos. Querido Deus, Pai amado que está nos céus, neste momento, Senhor, estamos aqui na tua presença, Senhor. Pedimos-te a tua presença em nosso meio, Pai, que o Senhor tenha amém. misericórdia de nós, ilumina no Tervan para que ele venha, Pai, ministrar a tua palavra com sabedoria, dê sabedoria a ele, Pai. Amém, Que o Senhor. Senhor venha, Pai amado, abençoar cada um de nós, abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que entendamos, Pai, a tua palavra, aquilo que o Senhor quer que entendemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Faça-se presente em nosso meio, Pai. Te pedimos as tuas bênçãos neste momento, é o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Letícia saiu e entrou? Ou melhor, saiu. Vamos ver se ela chega de volta. Letícia, você saiu? Tinha saído? É porque minha tela estava toda estranha, aí eu achei melhor sair e entrar de novo. E agora ela está normal? Normal. Então, ótimo. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse capítulo de Daniel, capítulo 11, às vezes eu prefiro ouvir alguém explicar esse capítulo do que eu estudar esse capítulo com alguém ou com pessoas, seja na igreja, seja aqui na live. Bem, por quê? Por que que eu digo isso? Como eu disse no princípio, é um capítulo desafiador. Eu encontro dois capítulos na Bíblia que são desafiadores para a gente estudar. O outro já vou te dizer qual é. Mas olha só, o texto para nós abrir nosso estudo diz: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Você é sábio? Ou está buscando a sabedoria? Estou Estou gostando. buscando. A palavra de Deus, olha o que ela traz para nós. Deixa eu abrir um texto aqui para nós. Capítulo 1. Tá, a gente tá a sua foto, hein, Lutervano? Não tá a sua Não, imagem ao vivo, foto não, tá a de sua corpo foto. inteiro. Uma Peraí, outra foto. como é que é? Está Tá a A sua aparecendo gente, uma foto. outra foto. a sua Uma foto foto e de não você você de ao corpo vivo. inteiro. Tá aparecendo minha foto? De corpo É. inteiro. Ué, como pode isso? Ah, sim. Como é que Olha, pode? Ué, poxa, E é na aí, igreja ainda pregando ainda. na igreja, pregando com o Enquanto na igreja microfone. ainda pregando. eu sei que vocês querem me ver. Vê se melhorou. Agora Voltou. voltou. Olha só, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus ela diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? Peço a Deus. Peça a Deus. Deus, que a todos Voluntariamente. dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, se a gente Uhum. tem falta de fé, peça a Deus. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Quer ser sábio? Peça sabedoria a Deus. É Deus quem nos esclarece, é Deus quem nos dá dons, é Deus quem. Enfim, tudo é dom de Deus. Então, os que forem sábios.
Deixa eu mexer direito aqui para não sumir de novo. Aí. Olha só. Eu falei há pouco para vocês que existem dois capítulos na Bíblia que para mim são desafiadores. O primeiro deles é Daniel 11. Daniel 11, ele abarca aí cerca de 2.600 anos de história. Por quê? Pega lá desde Ciro, quando a Média e a Pérsia conquistaram Babilônia, e vem até nossos dias. E o outro capítulo que eu acho desafiador é Apocalipse 17. Por quê? Apocalipse 17 não existe vamos dizer assim, uma palavra final para ele, é isso. Então tem muita especulação em cima dele. E qualquer pessoa que diz assim, olha, Apocalipse 17 diz isso, eu fico desconfiado. Porque ninguém pode bater o martelo, é isso ou é aquilo, não é? Mas, se estão na Bíblia, devemos pedir orientação a Deus para que o Espírito Santo nos ilumine, para que aquilo que estiver no interesse de Deus em nos revelar, nos iluminar, que Ele nos ilumine. Mas o capítulo 11 de Daniel, ele deve ser estudado, né, em paralelo, você fazendo um vai lá, vem cá, no capítulo 2, 7, 8, 9. Porque esses 4 capítulos anteriores, eles falam um pouco, né, daquilo que está em Daniel capítulo 11. Bom, nesses 2.600 anos de história, a gente vai encontrar aí uma sucessão de potências mundiais se levantando. Então são poderes que muitas vezes, eles oprimem o povo de Deus, perseguem o povo de Deus. Mas, olhando para Daniel, uma coisa pode nos deixar muito felizes. Sabe o que é? Todos os capítulos proféticos, capítulo 2, 7, 8, 9, 11 e também o capítulo 12, todos eles terminam com um final feliz. Veja, o capítulo 2. O capítulo 2 vai lá falando para a gente dos impérios, de repente fala dos pés, e exatamente no tempo dos pés, uma pedra que representa Jesus vem, destrói, vamos dizer, todos esses impérios, né, que existentes, esse mundo em si, e a pedra, que é Jesus, ela enche a terra. Então, aquela pedra, ela é uma representação aí da vinda de Jesus. É um final feliz? É. Com certeza, né? No capítulo 7, quando você estuda lá, você vê que Cristo, ele recebe o reino, né? Depois de todos os reinos passarem, é Cristo quem vai ter a primazia sobre todos os reinos da terra. Os reinos da terra passarão, o dele permanecerá. No capítulo 8 e no capítulo 9, a gente vai encontrar o santuário celestial sendo purificado mediante a obra do Messias. Ou seja, é Deus liberando perdão para os seus filhos, para aqueles que se arrependeram, para aqueles que têm aí o seu nome no livro da vida, não é? Então, são esses sinais felizes que a palavra de Deus nos traz, né? Bem, mas também o capítulo 11 de Daniel apresenta para a gente 4 pontos importantes que a gente precisa, ao passar pelo capítulo, conhecer. Primeiro, ele apresenta os reis persas. A gente teve lá a Média e a Pérsia, mas os mais notórios aí são os reis persas. E discute o destino deles e o tempo do fim. Então, o capítulo 11, ele começa exatamente lá nos reis persas e vai até o tempo do fim, onde ali é descrito, informado para a gente sobre um rei chamado Rei do Norte. E esse Rei do Norte ele tem 2 momentos nele, não é? Um momento é físico, outro momento é espiritual,
E ele ataca o monte de Deus, ataca o povo de Deus, a lei de Deus, o santuário de Deus, enfim. Tudo que é divino, tudo que lembra a Deus, tudo que é reportado a Deus, esse poder ele vai atacar. O segundo ponto que a gente encontra também no capítulo 11 são as batalhas entre o rei do norte e o rei do sul. Então a gente vai identificar aí esses dois reis, saber de onde eles vieram, como eles surgiram, quando foi aí o fim deles, ok? O terceiro ponto importante é identificar o rei do norte dentro do contexto profético. É interessante a gente conhecer também o rei do sul? Sim, mas a maior relevância dentro do capítulo 11 é o rei do norte, ok? E o quarto e último é, depois de causar tanto mal ao povo de Deus, o rei do norte será para sempre destruído, Destruído. ok? Nossa. A gente olha assim e fala, poxa, será para sempre destruído. Dá-se um ar de crueldade, não é? Mas não, você vai entender que o rei do norte aqui, ele é uma personificação do mal, ok? Vamos lá. Então, nessa lâmina aqui, nós encontramos, ó, entre o primeiro ano de Belsazar e o terceiro ano de Ciro, Daniel ele recebeu três grandes visões. Então, cada visão dá mais detalhes em relação ao anterior e mostra a experiência do povo de Deus em cada momento da história. Então, você tem aqui as três visões: a visão do capítulo 7, a visão do capítulo 8 e a visão do capítulo 11. Tá certo? Nessas visões aqui, a partir do capítulo 7, quem são os reinos, os poderes, os impérios que estarão em maior evidência? Você vai encontrar a Média-Pérsia, a Grécia de Alexandre, a Grécia dividida, Roma imperial, ou Roma pagã, a Roma papal, né? O tempo do fim, que é esse momento que nós estamos vivendo hoje, e a segunda vinda de Cristo. Então, a relação entre as diferentes visões, elas nos ajudam aqui a entender melhor o contorno histórico ali de Daniel capítulo 11. Né? Não só o contorno histórico, mas o contexto histórico. Né? Então, dentro de Daniel capítulo 11, está dividido da seguinte maneira. Os versículos 1 e 2 estão falando da Pérsia. O versículo 3 e 4 falando da Grécia. Do 5 ao 14, falando aí de dois poderes que surgiram depois de Alexandre, que foram os Ptolomeus, o lugar onde eles dominaram, os Seleucidas, onde eles dominaram. Aí depois desses dois, né, poderes, você vai ter Roma imperial, Roma papal e o tempo do fim, em 6 capítulos, do verso 40 ao verso 45. Então a gente vai tentar passar um pouco disso aí para vocês, de forma que a gente compreenda, de forma que a gente possa se situar onde nós nos encontramos na história. Bem, vamos lá. Eu disse que os dois primeiros versos lá, 1 e 2, eles nos falam sobre os reis da Pérsia. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11. Queridos, deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu procurei resumir ao máximo esse assunto, porque se a gente fosse pegar todos os reis envolvidos aí nas duas dinastias, ptolomaicas ou das Seleucidas, são muitos fatos importantes que a gente precisaria comentar e gastaria muito tempo. E no final você ia chegar e falar assim, mas vem cá, onde que eu estou mesmo? Né? A realidade é essa.
Então, o versículo 1 e 2, do capítulo 11, nós lemos assim: Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e o animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão da Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o rei da Grécia. Então vamos lá. Melhor. Aqui está falando de 4 reis, não é? Uhum. A gente vai conhecer um pouquinho desses 4 reis. Daniel aqui ele está conversando conforme diz o verso 1, Dario. mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Aqui é o ano 538. Logo depois que a Babilônia caiu, ela caiu em 539, o ano seguinte, Daniel ele continua no palácio como um dos presidentes, né, das províncias e também como profeta de Deus diante do rei agora rei da Pérsia, da Média da Pérsia. Então, olha só, depois de mostrar a Daniel como Deus estava intervindo diretamente naquele momento histórico, Gabriel, o anjo Gabriel, começa a explicar a ele o que aconteceria a seguir. Então, isso está no capítulo 10, onde nós vimos semana passada que Gabriel vem para revelar a Daniel ah, aquela luta, aquele confronto no mundo espiritual, ok? E Uhum. o texto vem falando de 3 reis persas, né, que, que seguiriam depois de Ciro, né? Então a gente vai encontrar aqui Cambises. Quem era Cambises? Eu não lembro. Omar, esse Cambises, depois aqui de Ciro, era o filho dele? É muito provável que sim. Improvável, né? Então, Muito provável que sim. Cambises, aí tem esse camarada aqui, Esmerdes, que foi um usurpador. Ele, ele por meios espúrios lá, ele entra no governo, mas pouco tempo ele governa, pouquíssimo tempo. E Dario, um outro Dario, não o mesmo do capítulo 11, aí no início, né? Um outro Dario. Bem, agora veja bem, esses 3 reis, ou melhor, esse Dario, o Dario III, ele tentou invadir a Grécia, conquistar a Grécia, mas em Maratona ele foi derrotado. O quarto rei, de que vem falando aqui, é o quarto, acumulará grandes riquezas, mais do que todos, né? Tornando-se forte por suas riquezas. Esse camarada aqui é Xerxes. Quem seria Xerxes? Marido da Esther. Marido da Esther. Ele também vassoureiro lá do livro de Esther. Não é? Isso. Foi. Esse camarada, esse rei, ele, em relação a todos os demais que vieram antes dele, ele conseguiu fazer do Império Persa, assim, uma riqueza tremenda. Era um camarada que ele sabia lidar, vamos dizer, nossos Jesus sabia lidar com o dinheiro. As conquistas que ele teve, os bens, o espólio que ele pegou de outras nações, ele guardou tudo isso. Por quê? Ele tinha uma visão na frente. Ele sabia que o Império Grego, o que seria o Império Grego, a Grécia, no caso, ela estava crescendo. E é interessante que esse homem, Xerxes, ele se armou, né, com um exército numeroso e ele vai em direção à Grécia, né? Ele vai em direção à Grécia. O que que ele faz
com a Grécia. Ele simplesmente faz com que os gregos se unifiquem, se unam para enfrentá-lo. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, que o número do exército de Xerxes, embora fosse extremamente numeroso, ele caiu diante de Alexandre. Ele foi vencido. Não é? Ele foi vencido em 331. Então, aparece um outro personagem aqui, Filipe da Macedônia, né? Também vamos dizer, da Grécia. Ele unificou a Grécia, juntou a Grécia e a Macedônia em um único império. O filho dele, quem era? Alexandre. Então, Filipe aqui, pai de Alexandre. Ele unifica a Grécia e para conquistar a Pérsia. A primeira conquista da Pérsia, a gente pode dizer que foi no ano 334. Não, não, Filipe, o pai de Alexandre. Né? Ô, Lutevan, te fazer uma pergunta. Oi, Existia uma profecia também sobre Alexandre o Grande? se existia uma profecia? Sim, ué, Aham. no capítulo 8. Aqui, ó, capítulo 11, verso 3. O que você lê Não aí? digo assim, sobre. Na verdade tá certo, eu me confundi. O Isso mesmo. chifre, lá no capítulo 8, quando fala do bode, o O bode não tem um bode, chifre notável. sim. Eu ia te perguntar no sentido de libertar o povo de Israel, assim. Não, não, não tem não. Somente para a Pérsia, somente para Ciro. Aham. Tanto que se você pegar o capítulo 44 de Isaías, o verso 27 ali, 27, 28, e o capítulo 45, versículos de 1 a 7, você encontra lá Ciro, o Ciro, mesmo Ciro, Aham. né? Ciro, meu filho, Exato, meu ungido, né? meu ungido. Então, o Marcos, Ciro ele está na profecia, Aham. né? Ele está na profecia. Isaías, né, profetizou a respeito dele que ele surgiria um dia para destruir a Babilônia e dar liberdade ao povo de Deus que estava na Babilônia. Agora, veja bem, eh, Acredito Alexandre, que, oi, acredito que a partir do instante em que o povo de Deus se liberta para reconstruir Jerusalém novamente, o templo, então o Império Persa não tem mais importância. Não é mais importante biblicamente falando. Agora, o que aconteceria depois, que esse reino que viria do Ocidente, não é? Que é Alexandre o Grande, e viria e seria muito rápido o que aconteceria e tal, essa menção que a Bíblia faz, não que ele perseguiria o povo de Deus, mas que simplesmente aconteceria isso como um fato histórico. sim, sim. Eu não tenho uma informação nenhuma dos gregos perseguindo o povo de Deus. Não, Eu não tenho. não. Isso, Tanto é isso, que quando havia aquelas batalhas ali, mesmo posteriormente entre Seleucidas e Ptolomaicos, ela sempre ocorria naquela região ali, justamente do Monte Carmelo, entendeu? sim, No Vale de Megido. sim, Então sim. era interessante isso, mas nunca eles se aproximaram de Jerusalém. Era o local mais próximo era aquele. Então ficava aquela parte do norte lá, né, da Síria, brigando com os egípcios do sul, mas nunca invadiram Jerusalém, nunca forçaram nada, absolutamente. Embora isso não tenha acontecido, mas havia uma tensão, Claro que não você é? está vendo uma disputa na tua vizinhança, né? É verdade. De repente, Você fica, vamos colocar assim, você de fica repente, preocupado. Ué. se fosse hoje, a gente ia dizer assim, de repente pode ter uma bola perdida. Claro, exatamente.
Exato, é isso aí. É isso aí, né? Então, Marco, deu para entender isso aí? Deu sim. Agora, veja bem. Gente, quantos anos vocês acham que Alexandre ele governou realmente? 10 anos? Menos. No máximo, né? 12 anos. 12. 12 anos. Olha só. Ele começa a reinar com 20 anos de idade. 13 anos, 12, 13 anos. Começou a reinar com a morte, no caso do pai dele, né? Ele começou a reinar com 20 anos de idade. E com 32 para 33 anos ele morreu. Sim. Morreu em 323. E como, veja, lógico, ele já era o pai dele, né? Ele já acompanhava o pai nas batalhas e tudo mais. Mas como rei mesmo, somente 13 anos. E com 13 anos de reinado, ele conquistou todo o Império Persa e já estava se dirigindo para a Índia. Sim. Ele só não entrou na Índia porque faltou recursos, né? Bom, Letícia, sabe o que Alexandre morreu? Ah, eu não lembro. De manga. Hã? Manga. Manga? É, Mangá. manguaça. Alexandre, Manguá. Alexandre era um alcoólatra. Nossa. Ele era um alcoólatra, não é? Você vê, com 32 anos, a vida dele foi ceifada exatamente por causa da bebida, por É causa da muito. glutonaria, da licenciosidade e tudo mais. Bem, o império dele foi dividido, conforme a gente já viu lá no capítulo 8 e também no capítulo 2 o leopardo lá com 4 asas, com 4 cabeças, foi dividido em 4 partes. E a gente também já viu isso lá atrás, dos generais dele. Então, Seleuco ficou com a Síria e a Mesopotâmia, que é o norte. A gente pega Israel ali, Jerusalém, para a gente ter uma base, o que é norte, o que é sul. Podemos fazer isso, Omar? Pode, né? Sim, claro. Então, Você veja, tem que pensar que esse sul e esse norte é em relação a Jerusalém. É como se Jerusalém estivesse no centro. Então, o que que é norte? O que que é sul? O que que é oeste? O que que é leste? isso. Entendeu? O que é? Então é isso. Então, olha só. Seleuco, um dos generais, ele ficou com a Síria e a Mesopotâmia. Mesopotâmia, que é aquela região do Iraque para cima, não é? Sim. Como norte. Ptolomeu ficou com o Egito. Lisímaco ficou com a Trácia e a Ásia Menor. E Cassandro ficou com a Macedônia, que é aí uma boa parte, é a unificação, né, da Grécia. Tudo isso, interessante que tudo isso aqui foi previsto, foi profetizado cerca de 300 anos antes. Sabe o que a gente, é, tomando aí o livro de Daniel, estudando, a gente pode ter certeza disso aqui, ó. Deus está no controle da história, ok? Então, qualquer coisa que aconteça nesse mundo, a gente não pode dizer assim, aconteceu pela razão de acontecer. Não, não. Não. Ou Deus fez acontecer, ou Deus permitiu acontecer, ok? Agora, veja bem, a Sandra perguntou aqui, Alexandre teve filhos? O que vocês me dizem? Não, não. Teve não? Surpreendeu vocês? E Teve Filipe, sim. era filho dele ou irmão dele? Era pai dele. Aqui, ó. Felipe aqui era pai dele. Não, Quem? mas ele tinha um filho chamado Filipe também, ou irmão. Então Ah, ele tinha um irmão chamado Filipe. aí eu não sei, Omar. E aí, Porque quando ele morreu, ah,
Antes mesmo de dividir entre os 4 generais, o seu irmão tentou ficar no lugar dele e não conseguiu. E o seu irmão foi assassinado, que foi Filipe. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas deixa eu trazer uma informação para vocês aqui. Olha só. Daniel capítulo 3 e 4. Você vai ler lá o seguinte, ó. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge do seu reino será quebrado. Quem foi esse? Alexandre. Alexandre. E repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade. Então veja Sim. só, esse que foi quebrado está dizendo que ele não tem posteridade, Herdeiro. herdeiro, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado. Então, os 4 generais, vamos dizer assim, arrancaram, né, daquele que seria o herdeiro, arrancaram o reino. E passará outros, plural, fora dos seus descendentes. Agora veja bem, o rei poderoso que surge é Alexandre. Em 12 anos de reinado, conquistou toda a Pérsia, com um exército tremendamente inferior em número. Alexandre teve 2 filhos, que nasceram após sua morte. O primeiro é Alexandre IV. Foi assassinado por Cassandro, juntamente com a sua mãe. Com a mãe do menino, tá? E o segundo era Heracles, também assassinado por um outro general, um dos 4 aí. Por que as mães eram assassinadas juntamente com os filhos? Poderia dar um ponto? Porque elas poderiam herdar o trono, não? Sim, Seria isso? Como? Poderiam então, pegar o trono. exatamente. Então, o herdeiro eram, vamos dizer, eram as crianças, né? E, lógico, a gente viu aquele caso de Atalia, lá no passado, do povo de Deus, que quando Joás, Paulo, é isso mesmo? Tô chegando. Quando o pai de Joás morreu, né? Toda a família, todos os herdeiros ali que estavam, os filhos que estavam, que eram aí os futuros herdeiros, ela mandou matar todo mundo. Até que alguém pegou e escondeu Joás. E ela reinou no lugar tantos anos lá. E um dia Joás foi coroado rei e ela ainda achou que foi traição. Então acontecia isso, né? Da mãe da criança ela assumir lá a monarquia, né, o trono e etc. Né? Então, não havendo descendência, ou seja, todos aqueles possíveis herdeiros do trono foram mortos, então agora eles dividem a Grécia, o Império Grego, entre os 4 generais em 4 partes. Sabe, gente? Olha só, nos desígnios de Deus, a roda da história teria de seguir seu curso conforme os propósitos divinos, até a total erradicação do mal na volta de Jesus. Então, quando você vê no passado tantas coisas bizarras acontecendo, impérios subindo, impérios caindo, e quando o império está lá no poder, tantas coisas estranhas acontecendo, isso não quer dizer que Deus destinou aquilo a acontecer. Não. Ali é escolha humana, ok? Então Deus é o Senhor da história. E cerca de 350 anos antes de acontecer a divisão grega em 4 partes, Deus já havia revelado que seria assim. Então podemos ter plena certeza que a história ela não irá além do que foi determinado pelo céu. Vocês concordam? Sim. Não é? Então é Deus quem diz vai acontecer isso e aquilo. Não é? Agora, no capítulo 11, versículo 6, diz assim: ao cabo de anos, se aliarão um ao outro,
Agora a gente já está falando do rei do sul e do rei do norte. Ao cabo de anos, se aliarão um ao outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Como que a gente pode entender isso aqui? Omar, como que a gente pode entender isso aí? Bom, primeiro a gente tem que saber que o rei do sul era Ptolomeu, que ficou com a região toda ali do Egito, Sim? toda aquela região. Uhum. E o rei do norte era Seleuco, Sim? que ficou com a parte da Síria, Mesopotâmia, como você falou, Iraque, hoje, atual, Uhum. essa região. Então, no final de algum tempo, né, dos anos, né, eles vão se aliar. Quer dizer, os generais que se dividiram, eles tentariam juntar-se. E como que eles tentariam se juntar? Através de um casamento, Sim? de uma união, né, dessa forma. Mas o que, que a Bíblia está dizendo aqui? Que isso daí não vai dar resultado. Desculpe. Então, Lutevan, eu enxergo dessa maneira, entendeu? Que isso daí não iria para frente, essa união, não Tonião. é? Omar, sabe onde que a gente encontra uma base para isso aí? Em Daniel capítulo 2. Quando fala lá dos pés da estátua, apontando para os últimos dias, não nesse caso aqui, diz que Sim, eles iriam se unir mediante casamento, mas não se uniriam um ao outro, como o ferro não se mistura com o barro. E é interessante que aqui, nesses versos, embora não seja ah, em relação aos pés da estátua, porque os pés da sim. estátua é para, vamos dizer, para o futuro aí, né? Nos últimos dias. Não, aqui nós estamos no quadril, né? Ainda, estamos no Exatamente. bronze. Exatamente, no bronze. Também haveria o que uma tentativa de unir dois reinos mediante casamento. Sim, Pegaram lá a Berenice, filha lá do rei do sul, e vão casar com o rapaz lá de baixo. sim. Berenice. Só que, Só que aconteceu o quê? De um tempo lá, esse camarada ele já era casado, né? Ele já era casado, ele larga lá a Berenice, ou melhor, larga a Berenice, se casa novamente, e depois eu acho que eu fiz besteira. Volta de novo para se unir a Berenice. Então, gente, o que que a Bíblia traz para a gente? A Bíblia traz para a gente que essas alianças elas não teriam resultado, não teriam sucesso. Agora, após a morte de Alexandre, o Império Grego, né, conforme a gente viu, dividido em quatro generais. Dos quatro, dois se destacam. Os outros, eu não sei se eles se unem aos demais, mas Seleuco e Ptolomeu, eles se destacam. E eles se destacam entrando na profecia que ah, representantes, como representantes do estado final do mundo. Como que o mundo estaria nos últimos dias? Ok? Bom, mas nós falamos há pouco o seguinte: a Palestina ali, o povo de Deus, estava no meio, entre o norte e o sul. E olha esse mapa. Aqui embaixo está o quê? O Egito. Aqui em cima, no caso, o reino Seleucida, né? Que é a A Síria, Síria. E quem é que está no meio? a Jerusalém. Palestina.
A né? Palestina aqui. Essa pequena faixa aqui. Então, gente, se você observar, o povo de Deus, ele sempre é envolvido nos conflitos que há no mundo, certo? Na Palestina, nesse período aqui, a Palestina ela está no meio, né? Havia uma tensão aqui, porque esses dois impérios aqui, volta e meia, resolviam se atracar, né? Como a gente usou aqui uma ilustração, podia ter uma bala perdida aqui. Então havia uma tensão para o povo de Deus. Como hoje, há uma tensão muito grande no Oriente Médio. E quem é o pivô de toda essa tensão ali? É Israel. Né? Todos os países ao redor olham para Israel meio assim de banda, né? E trazendo para o mundo geral, você acha que o povo de Deus, hoje, no mundo, não sofre tensões? Sim. Está no meio do conflito. Está no meio do Uhum. tiroteio aí do mundo. Você olha para a Idade Média, veja, o povo de Deus foi massacrado. Famílias inteiras, né, foram destruídas. Unicamente por quê? Porque serviam a Deus. Nos últimos dias não vai ser diferente. Por você adotar, por você ter tomado a decisão de seguir o que a palavra de Deus ensina, gente, você vai ser tido como praga no mundo. E o que que se faz com a praga na lavoura? Termina. Extermina. Então, a palavra de Deus ela vem falando sobre isso também, que o povo de Deus um dia vão procurar exterminá-lo no mundo. E o que que o Salmo 91 traz para nós? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás Mas atingido. tu não. Né? Então, isso aí é uma certeza que a gente tem que ter, porque isso é providência divina. Então, queridos, olha só. Após a morte de Alexandre morreu em 323, ok? A Grécia se sustentou dividida até o ano 168 a.C. Politicamente e economicamente. Sim, né? Mas culturalmente, Vem ela até se hoje disso. estendeu muito depois no Império Sim, Romano. sim, com certeza. Tanto, Omar, tanto que você vai para o Novo Testamento, o Novo Testamento, ele é todo o quê? Em grego. Foi todo escrito em grego. Né? A cultura grega, para você ter uma ideia, ela vem até nossos dias. O grego era o inglês de hoje. O que o inglês é no mundo hoje era o grego na época de Cristo. Sim, verdade, verdade. Falado no mundo inteiro. Olha, só para vocês terem uma ideia, na Alexandre, ele foi a primeira pessoa no mundo a construir uma biblioteca. Vocês sabiam disso? Eu não. Em Alexandria, no Egito. No Egito. No Egito, né? Então, a biblioteca de Alexandria era a mais completa que tinha na época. Então, os gregos, eles davam uma atenção muito grande à cultura. Tanto que os maiores filósofos que o mundo hoje conhece e cita são filósofos gregos, ok? Então, vamos lá. Veja, no ano 168, nessa você tem aqui uma batalha chamada Batalha de Pídna. E Roma, como que Roma ela aparece no cenário mundial? Ela aparece assim muito tranquila, não é?
silenciosamente, e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E em Pídna, ela conquista a Síria e a Macedônia, que são o quê? Ou que eram o quê? O Reino do Norte, Seleucida é o norte, né? que era o reino do norte antes. Né? Então, a partir dessa data, você agora começa a ver o que? Roma, ela sendo conhecida. Veja, o Rei do Norte, que era o Seleucidas, né? Roma conquista, e a partir dessa data, Roma passa a ser o Rei do O Norte. rei do norte, Né? sim, sim. Então, Márcio, eu falar alguma coisa aqui que estiver fora, por favor, me corrija aí, tá? Não, outra coisa, outra Oi. coisa é o seguinte, se as pessoas não tiverem compreendendo isso daí, e a gente fala alguns nomes assim, vai no Google, vai no Wikipedia, vai procurar aonde for e você vai encontrar esses períodos históricos. Você vai saber o Sim. que aconteceu nessas épocas, por esses nomes. Então, é só pesquisar que você vai ver. Isso daí aconteceu historicamente, isso é real. Isso não é fantasia, não é fantoche, é real. É fato. Fato. Mas também, se quiser perguntar aqui, se a gente souber, a gente vai responder, com certeza. Tá bom? Bem, então, vamos lá. Olha só. Agora, a gente vai dar um salto. Daniel, capítulo 11, versos 16 ao 28. Isso aqui é uma transição. Uma transição de quê? É uma transição do poder dos reis helenistas ou gregos, né, para a Roma pagã. Então, Roma ela foi conquistando todo o território e ela cresce em poder, ela cresce em território. Bom, agora a gente tem um detalhe. Olha só. É bom, Lutevan, a Sim, gente, esse verso 16 sim, do capítulo 11, seria até bom a gente ler, vamos lá. porque o que acontece? Eu sempre falei que os Seleucidas brigavam com os Ptolomaicos, quer dizer, o pessoal do norte e do sul, os gregos brigavam, mas eles não se importavam com Jerusalém. Eles Uhum, nunca, eles nunca se incomodaram Jerusalém. Quando você fala que o Império Romano ele dominou os Seleucidas, quer dizer, ele se tornou o Reino do Norte, ele invadiu Jerusalém, ele tomou conta de Jerusalém. Então, exatamente. esse verso diz tudo, não é? Pode ler aí que você vai ver. Então, olha só, o verso 16, alguém já achou aí? Gostaria de ler? Capítulo 11, verso 16 de Daniel. O que, pois, vier contra ele, fará o bem quiser, o que o bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Ok. Vocês se lembram da estátua? Qual o metal que simbolizava Roma? Roma era O ferro. Olha só, vamos dar um pulinho as lá no termas, capítulo né? 2. Capítulo 2, verso 40. Deixa eu ver se é isso. É. O capítulo 2, verso 40 diz assim: O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e o esmiuçará. Quando esse. Oi? Oi, oi? Ah, foi a minha gata que Tá. fez um Então, estrago na minha blusa. quando você pega o verso 16 do capítulo 11, diz o quê? Ele vai fazer o que ele bem quiser. E ninguém vai resistir a ele. E lá no capítulo 2, lá vem trazendo essa ideia para a gente. Qual é a ideia? Que ele esmiuça, faz tudo em pedaços, ele domina e ninguém reage. Só tem um porém. Quando Roma entra no poder, a gente viu nesse mapa aqui que o Reino do Sul, que é o Egito, e o Reino do Norte, que é a Síria e a Macedônia, eles tinham as suas guerras. E eles não invadiam ali a região da Palestina. Mas quando você
pega o verso 16 em diante, você vai ver que esse rei que conquistou o norte e agora se tornou o rei do norte, ele invade também Jerusalém. É, a terra gloriosa é Jerusalém. Jerusalém, né? Agora, olha só. Deixa eu. Isso aqui, ok. Olha só. Roma pagã imperial, tá? Diz assim, ó, e com os braços, aí já é o verso 22, e com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. O que que Roma faria com aqueles que estivessem à sua frente? Não, destruiriam, arrasariam. Destruiria, né? Então, isso aí é uma referência aos vários momentos, né, do Império Romano, e dentre eles aí relacionados a Jesus. Até então, não era cobrado impostos do povo. Então surge um camarada chamado César Augusto, né, que foi o César Augusto. O que que ele faz? Ele faz um censo, e nesse censo, todo o povo tinha que pagar para Roma um imposto. É um Depois, exator. um exator. Exator. Está aí no verso 20. 20, né? O exator, ou seja, o cobrador de impostos, né? Quando Jesus ele morre, quem está no governo é Tibério César. Sim. E ele diz que esse camarada era um crápula, não valia nada. Ele era desprezível, não é? Bom, depois a gente vai encontrar o quê? Serão destruídos completamente, juntamente com o príncipe da aliança. O que acontece no ano 70? Você tem um cerco primeiro a Jerusalém, por Séstio, depois você tem um cerco por Tito, né? E Tito, ele destrói, ele aniquila Jerusalém. 1 milhão de judeus morrem dentro da cidade de Jerusalém. Milhares vão para o cativeiro. O templo é destruído, a cidade é queimada, enfim. O verso 22 vem nos falando disso aí. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados. Aquilo que a Grécia não fez, não invadiu, que o Egito não invadiu Jerusalém, Roma, por sua vez, faz tudo isso. Não é? Agora, Daniel capítulo 11, do versículo 27 ao 28, a gente vai dar um outro salto. E o salto agora é depois de Cristo, porque o 22 ele fala aqui do tempo de Cristo. O 27 e 28, o que que nós lemos aí? Quem gostaria de ler para nós? Também estes este. Sim? Pode ir, pode. Vai, Claudinete, por favor. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal e sentados à mesma mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza e o seu coração será contra a Santa Aliança. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. Pergunto a vocês, de quem está falando aqui? Quem é o poder que está sendo mencionado nesses dois versos? Porque, veja, a gente veio aqui, né? A gente falou de Alexandre, a divisão, Roma assumindo o governo do mundo a partir do ano 68, então o Império Grego caiu.
No tempo de Jesus, os imperadores que César Augusto, Tibério César, Tito e Vespasiano, né, que é do ano 70. O que que vem para frente? O que que tem depois dessa data? Até então nós só falamos em termos políticos, não Sim, é? sim. Só falamos em termos políticos. A partir de agora já não é mais termos políticos. Envolve algo a mais. Veja, aqui depois de Cristo, depois da morte de Cristo, surge no mundo uma comunidade. Que comunidade é essa? Os Me cristãos. ajudem. Está lá no livro de Atos. Ah, Me ajuda aí, gente. Eu tenho uma memória curta, eu preciso de comunidade ajuda do de vocês. caminho. Não era a comunidade do caminho, a princípio? Sim, o caminho. Sim, Os a cristãos, comunidade. né? É a comunidade É, cristã. Agora, o Letícia, caminho. vamos voltar, Letícia, aquilo que você falou lá atrás, antes da gente entrar na live. Os Hum. acontecimentos no mundo, mas são os homens que estão fazendo essa destruição, aquela outra e tudo mais. Lembra que você comentou isso? Eu falei Foi. para você Tem que a ver com o nosso assunto? tem. Olha só, e eu falei para você que existe um poder por trás que impulsiona as pessoas a fazerem o bem ou fazerem o mal. Sabe? Quando Jesus morre, Satanás, ele pretendia que o cristianismo morresse aqui também, que a palavra da salvação morresse com Cristo. Só teve um porém, Cristo ressuscitou. 40 dias depois ele sobe ao céu. E ele deixa lá na terra um grupinho de pessoas, né? 12, 120. O que é isso para o mundo? Hum. Nada. Só que aquele grupinho de pessoas, ele foi batizado com o Espírito Santo. Eles ganharam poder. E poder ali é dínamos. É a mesma palavra de onde se origina a Uhum. dinamite. É. Então, aquele pouquinho de gente causou no mundo uma explosão. No primeiro século, até o ano 100, veja, do ano 33 até o ano 100, 67 anos aproximadamente, o número de cristãos no mundo chegou a mais ou menos 6 milhões de pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, escrevendo aos Romanos, em ambos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que o mundo daquela época foi conhecedor do Evangelho. Bem, vamos lá. O mundo daquela época ser conhecedor do Evangelho incomodou a quem? Satanás. Satanás. Muito bem, Laudice. Satanás. Ah? O que Satanás ele faz? Ele começa perseguições à Os igreja, cristãos. aos É. cristãos. E você vê que as perseguições que começam aí, a ponto de Paulo, né? Paulo era um senador romano, ele começa essas perseguições à igreja. Depois você vê no ano 70, Jerusalém ela é destruída, o povo judeu ali é disperso pelo mundo. Você vê no período do ano 100 ao ano 300 e pouco, 313 por ali, você vê novamente imperadores romanos perseguindo a igreja, né? Queriam aniquilar a igreja. E, no caso, Satanás usou quem para perseguir a igreja de Deus? Os Paulo foi homens. um deles. Então, Roma. Paulo Roma. Né? Usou Roma. Agora veja, no capítulo 8, versículo 9, nós conhecemos lá o quarto animal. Vimos isso no capítulo 7 e no capítulo 8 vem dando aí um reforço com respeito àquele bode que tinha um chifre notável,
que na No plena meio. foi quebrado. No lugar dele nasceram quantos? Nossa, 5. Quatro. Quatro. E no meio daqueles quatro, Tinha um imenso. né, de um dos quatro, né, de um dos quatro lados ali, né, nasce um pequeno que ele cresce e ele circula os demais. Né? Então, o verso 9 diz assim: ó, e de um deles, no caso dos lados, saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente. Olha um detalhe aqui curioso na questão geográfica. Cresceu para o sul, oriente é onde? Seria o norte? Seria? Tô na dúvida. Sim, sim. Não. Oriente aqui, ó, mas não é o norte, não? Gente, uma coisa muito interessante em Apocalipse capítulo 7. A profecia ela traz para a gente uns detalhes curiosos. Apocalipse capítulo 7 lá vem falando do selamento do povo de Deus. Não é? Aí vem dizendo assim: é, para que se prepare o caminho para os reis do Oriente. Lá é uma referência a Jesus, os reis do Oriente, Jesus e seus anjos. De onde Jesus vem? Onde fica o trono de Deus? A direção do. Céu? Peraí. Não é nas extremidades do lado norte? Sim, Órion. Não é? Então veja, o Oriente aqui na profecia aponta para o norte. Não é? E esse chifre pequeno, ele cresceria muito, né? Cresceu para o sul, para o norte e para a Terra Formosa. Quando você vai no capítulo 8 e você vê isso aqui, você vai ver que esse chifre pequeno, ele atinge o que? O santuário de Deus que está onde? Nas O céu. extremidades do lado do norte. No sul, a terra. Quem é que está na terra? Não é o povo santo Satanás? de Deus? E a terra formosa, no caso aqui, a terra gloriosa, voltada aqui para Jerusalém. Então, esse poder que ele surge no mundo, ele tem uma semelhança muito grande com Satanás. Ele vem das extremidades do lado norte para fazer guerra contra o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Jesus. Jesus. Quem é o exército? O povo dele, os O povo cristãos. dele, né? Então, olha, segundo Isaías, capítulo 14, 12 a 14, vai vir dizendo que o norte é onde se encontra o trono de Deus. Então, agora, Letícia, a gente vai ver que esse poder que surge no mundo, ele tem características de Satanás. Então, quem está por trás dele? Satanás. Hã? E Deus vai permitir. E Deus permite, né? Até, conforme a profecia vem dizendo, até determinado ponto. Né? Deus tem um limite. Então está aqui o texto. É o 11, verso 29. Quem pode ler aí para nós? No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi da primeira. Ah, tá. Então vamos lá. A primeira vez que Roma, ela, vamos dizer, ela caminha no mundo, a conquista de Roma é Roma imperial ou a Roma pagã. Por isso que diz, na última vez não será como Uhum. foi a primeira, que a primeira vez era como Roma pagã. E Isso. depois Ô, ela Luthervão, então, entre aspas, na verdade, é Deus dando corda para o coisa se enforcar, né? E ele achando
que tá tudo no controle dele, né? Essa é a ideia, né? Poderia dizer que sim, mas ele sabe que ele tem um tempo determinado também. Apocalipse 12:12, lá diz assim: pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais, e a terra, porque o diabo desceu até vós. E eis que ele tem pouco Sim. ou pouco Tempo. tempo lhe resta. É. Então, Satanás, ele sabe que ele tem pouco tempo. E nesse pouco tempo que ele tem, se ele puder fazer uma arruaça em todo o plano de Deus, você pode ter certeza Uhum. que ele vai fazer, não Mas é? 6.000 anos não é tão pouco tempo assim, não? É bastante? Sim, mas olha só, Apocalipse 12:12 foi escrito há 2.000 anos atrás. E naquele tempo, João já estava dizendo, ó, pouco tempo lhe resta. Ou seja, pouco tempo ele tem pela frente. Aí eu te pergunto, e hoje, quanto tempo ele tem? Menos ainda. Pouquíssimo. Hum, Pouquíssimo. Pouquíssimo tempo. É. Gente, preste atenção no que está acontecendo no mundo. O mundo está dizendo para a gente que Jesus já está voltando. É. Tudo, veja, a Terra está em comoção. A Terra já está um caos. O pecado já tem proporções tremendas. Há um tempo atrás eu ouvi um pregador dizer o seguinte: se Jesus tardar um pouco mais a voltar, ele vai ter que aplicar perdão para Sodoma e Gomorra. Você já imaginou o que é isso? É tremendo, né? Mas É. veja, nós estamos aqui no ano 330, mais ou menos, depois de Cristo. É quando surge o quê? Roma Papal. Roma Papal continua sendo o quê? O rei do norte. Então, diz, no tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não como vamos dizer, como a primeira vez, né? Ele virá de uma forma diferente. Como que ele vem agora? Ele vem como poder religioso. Até então, poder político. Era aquela Roma que queria conquistar, queria aumentar seu território. Agora não. Agora é poder político. Agora, por que Roma vem como poder político? Não, Olha, agora vem com o poder religioso. sim, sim, perdão, Alma, isso aí. Vem como poder religioso. Olha essa parte em verde. No quarto século, lá por volta de 330, Roma estava falida economicamente. A religião estava em decadência. O povo vivendo em grande licenciosidade e o governo totalmente desacreditado. Engraçado, né? Se a gente colocasse, trocasse o nome Roma aqui para um outro nome, hein? Gente, eu acho que ia cair perfeitamente. Não, mas pula essa parte. Mas essa aqui era a condição de Roma. Então veja você, Constantino, ele teve uma ideia brilhante. Qual foi a ideia brilhante de Constantino? Ele passar pela conversão, tornar-se cristão, É. né? Até o ano 313, de 303 a 313, o Roma perseguiu de uma forma muito feroz o cristianismo. Muito, muito. Só que aconteceu uma coisa. Quanto mais matava os cristãos, mais surgiam cristãos. Uhum. E Constantino viu que o cristianismo havia adentrado os palácios, o exército, né? E ele olha para trás, viu que a perseguição não adiantou nada. Então ele toma uma decisão, e a decisão é liberdade aos cristãos. Eles poderiam adorar do jeito que eles quisessem, a quem eles quisessem, da forma que quisessem, enfim, né? Então, nesse tempo, ele se intitula imperador, né? Ou melhor, pontífice máximos. Nós poderíamos dizer que Constantino foi o último imperador romano. Na realidade, ele não foi o último. O último foi lá em 476, né? É, Ele vendo a ascensão do cristianismo, ele falou: poxa, tem um jeito de salvar o império.
tornou-se cristão, foi batizado. E com essa iniciativa, elevou a religião cristã à religião do Estado, do Império. Você já imaginou, por um instante? Imagina que lá em Brasília, o camarada entra no poder, ou estando no poder se converte a uma igreja, melhor, a uma igreja tal, rótulo tal. Você já imaginou como que os membros daquela igreja reagiriam a isso? Poxa, que maravilha! Agora nós temos um presidente aí que, né, é da mesma fé que a gente, né? A gente vai, puxa, a gente vai crescer aí enfim, aparentemente tudo positivo. Só que essa decisão de Constantino aqui levou mais ou menos 200 anos para que as unhas fossem colocadas de fora. Uhum. Lá no ano 538, né, começa um negócio chamado supremacia papal. E essa supremacia papal, que esse chifre pequeno agora ele cresceu, não é? Daniel 11, verso 30 diz assim, olha, ele se indignaria contra a Santa Aliança. A Santa Aliança aqui é aquilo que Jesus fez por cada pecador lá na cruz. Então, esse chifre pequeno, ele se indignaria contra isso, ele rejeitaria essa Santa Aliança. O segundo ponto aqui, a segunda ação, produziria forças que profanariam o santuário e tirariam o sacrifício diário, que é a intercessão de Cristo no santuário do céu. Como que isso aqui foi feito? Quando um homem é eleito com o título de Papa, passa a ver na igreja, acontecer na igreja, a confissão auricular, ou seja, você não precisa mais ir ao céu, você pode ir ao bispo, ao padre, ao vigário, e ele resolve o teu problema. Ou seja, as pessoas não viam mais Cristo como um intercessor, e sim um homem. Okay? A terceira ação foi então estabelecida a abominação desoladora. O que foi a abominação desoladora aqui nesse período? Foi lá em 321. Daniel 7, 25. Lá diz assim, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Bom, a lei, o que a lei é? Ela não é uma expressão do caráter de Deus? Sim. Ok. Quando as pessoas deixaram de obedecer à palavra de Deus, à lei de Deus, então a gente pode dizer que foi implantada a apostasia. No meio do povo de Deus, aquela igreja que aceitou de braços abertos o imperador, agora havia caído na apostasia, abandonado a palavra de Deus e aceito os dogmas, né, do romanismo entrarem na igreja. A quarta ação, o ataque ao povo de Deus. Bem, de 538 a 1798, o povo de Deus, aqueles que seguiam a palavra de Deus, eles eram vistos como hereges. Ou seja, o errado passou a ser certo e o certo passou a ser errado. Não é? Então, o povo de Deus que não concordava com aquilo que Roma estava trazendo, passou a ser perseguido por viver uma vida de obediência à palavra de Deus. E o quinto ato, a quinta ação, se engrandeceria sobre todo Deus. Está lá no capítulo 11, verso 36. Se engrandeceria sobre todo Deus contra o Deus dos deuses e falaria coisas incríveis. Nós vimos há poucos dias, no capítulo 8 e no capítulo 7, uma boca que falava Blasfêmia. blasfêmias, insolências, e você vai encontrar isso no capítulo 13 de Apocalipse. Né? Falaria com insolência, diz lá no capítulo 7, verso 8. Né? E iria prosperar. Né?
Então, esse personagem aqui, Roma Papal, ele se colocaria no lugar de Deus, como nós vimos em textos, em outros estudos, como se fosse Deus na Terra. E você avança na história, e você chega no período da Idade Média. Os cristãos estão sendo caçados, mas surgem os reformadores. Vários homens resolveram enfrentar Roma. Um deles, muito conhecido, Lutero, não é? Sim. Lutero. Lutero, ele surge, né, com as 95 teses que condenavam os erros da igreja, queria que a igreja voltasse ao estado de pureza, porque ele cria que a igreja católica era a igreja verdadeira, mas o que fizeram com Lutero? O condenaram à morte. Como todos os reformadores foram condenados à morte. Agora, a abominação desoladora, uns pegam somente a destruição lá do Templo de Jerusalém. Eu, particularmente, eu vejo três momentos em que nesse mundo, essa abominação desoladora, ela aconteceu e acontecerá. A primeira, aconteceu no Templo de Jerusalém pelos romanos, quando eles invadiram, hum, somente levitas deveriam entrar ali, eles invadiram na procura de ouro e tudo mais. Foi a primeira vez que o templo foi profanado. Segunda vez, a lei de Deus, quando ela foi mudada, ela também foi profanada. O sábado também foi profanado quando foi substituído em Pelo 300 domínio. pelo domingo. Não é? E ainda vai acontecer novamente. Quando? Roma sofre, veja, a reforma protestante, aí os reformadores vieram até 1517. Em 1798, você tem aí a queda do romanismo, ela sofre uma ferida mortal, que nem a Bíblia vem trazendo para a gente em Apocalipse 13, ela sofre uma ferida mortal e essa ferida ela iria gradualmente ser restaurada. E quando ela fosse restaurada, Roma voltaria com a mesma intenção de antes, só que agora de uma forma global. Em 321, somente a Europa. Mas nos últimos dias, o mundo inteiro sofrerá quando for instituída novamente o que? A lei dominical ou a mudança da lei de Uhum. Deus novamente. Então será outra abominação desoladora. Bem, nos versos 44 em diante, você vai encontrar no verso 40 dizendo assim: no tempo do fim. Quando começou o tempo do fim? Não foi nessa data aqui? Sim, Né? Uhum. 1790. Então, no tempo do fim, o verso 44 diz: Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Então, você examinando as profecias de Daniel, você vai ver que o tempo do fim começa nesse período aqui de 1798, com a queda do romanismo, e se estende até a volta de Jesus. Então, hoje, nós estamos vivendo esse período do tempo do fim. Essa parte em amarelo aqui embaixo diz: olha, o tempo do fim, que é o verso 40, começou em 1798, quando? Quando a França ela vai lá e ataca o papado, temporariamente ela tira o Papa do poder, manda para Valença, na França, o Papa morre lá, ok? Mas interessante, Omar, é que a França, no capítulo 11, ela é comparada Ao Reino do Norte. não do sul, Ao Reino do Sul, do desculpa. sul. E o que prevalecia no Egito? O que prevaleceu no Egito quando o povo de Israel estava para ser lançado fora de lá das pragas do Nilo? Quem é esse Deus, né, que Faraó falava, né? O ateísmo total. Ateísmo, o ateísmo. Então, veja bem,
Acho que eu tenho uma outra lâmina aqui que fala um pouquinho sobre isso. Não, não isso aqui. Então, o ateísmo prevaleceu no Egito. E nesse período aqui, de 1798, a mesma França que tirou o Papa do poder, naquela época era uma França ateísta. Havia ali é, instituído ali a Era da Razão, não é? Uma mulher prostituta foi colocada como a deusa da razão, foi mudada a semana de 7 dias para 10 dias. Enfim, muita coisa aconteceu na França que afrontava a palavra de Deus, ok? Então ela é comparada, lá no capítulo 11, ela é comparada ao Egito, um poder ateu. Daniel 11:36 também diz que será próspero, esse poder que surgiria o papado, seria próspero até quando? Até que a ira se complete. Por quê? Porque existe um tempo determinado. Deus, ele tem um tempo para dar basta ao pecado. Ele tem um tempo para dar basta à prosperidade papal. Ele tem um limite para tudo, né? E quando você vai a Apocalipse capítulo 17, verso 17, esse até que encontrar esse até que lá também. Olha só. Apocalipse 17 já é o finalzinho da história desse mundo, né? Encontramos a mesma expressão, olha só, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta, ou seja, o poder religioso, Reino do Norte, que estará reinando nos últimos dias, que deem à besta o quê? O seu reino, ou seja, seu apoio, sua autoridade, ok? Até que se cumpram as palavras de Deus. Então, gente, a gente pode ficar feliz com uma coisa: o mundo está na condição que está, há um limite. Há um limite. Né? Então, isso aqui também é interessante. Assim como no final da supremacia papal de 1260 anos, que foi de 538 a 1798, o Papa recebe o papado, né? Deixa eu botar um pior aqui. O papado recebeu uma ferida mortal pelo mesmo poder que o apoiou por mais de 1000 anos. Veja bem, se você volta no ano 508, no ano 508, teve um camarada chamado Clovis, que era rei dos francos. Ele se torna católico, né? E ele empresta, por assim dizer, o exército francês para fazer as primeiras guerras do papado. Então, o mesmo poder que elevou Roma, papal, foi o mesmo poder que, cerca de 1260 anos depois, aniquilou Roma papal. Mas em Apocalipse 13 tem algo que me chama a atenção. Veja, o papado vai ter ainda uma supremacia de 42 meses, ou não anos, mas literalmente. 1070 dias. Literal, literal. Veja, quando a ferida mortal ela for restaurada, com o apoio dos 10 reis, lá do capítulo 17, né, o mesmo poder que o elegeu, o papado, nos últimos dias, como líder mundial, aí no caso aí são os 10 reis, é o mundo dividido em 10 partes, esse mesmo poder vai procurar destruir Roma papal. Então, olha só, o verso 16 de Apocalipse 17. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Você deve estar se perguntando assim, mas peraí, como é que é isso? Você já reparou isso aqui? Império Babilônico, a cabeça,
O Império Medo-Persa são os braços, o Império Grego, a gente estava estudando ele hoje, os quadris, o Império Romano, as pernas. Mas quando você vai para os pés, quantos dedos aquela estátua possuía? Eu não- 10 dedos. 10, né? Se era um formato humano, então é 10 dedos. E esse, Renan viu WhatsApp áudio. esse finalzinho aqui é exatamente o que? O tempo que a gente está vivendo. Oi, meu filho. Sim, a estátua ela tem lá 10 dedos, e Apocalipse 17 fala de 10 reis, né? No mundo, por ocasião ali, um pouco antes da volta de Jesus, a gente vê que a profecia, ela se encontra e ela se harmoniza, ok? Beleza, eu deixei você quietinha hoje, não deixei? Fechou. Então, você não vai ficar quietinha. O que nós lemos? No movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isto, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América do Norte protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. E o que dá maior significado a este movimento é o fato de que o principal objeto visado é a obrigatoriedade da observância do domingo, prática que se originou com Roma e que ela alega como sinal de sua autoridade. É o espírito do papado, espírito de conformidade com os costumes mundanos, com a veneração das tradições humanas acima dos mandamentos de Deus, que está embebedando as igrejas protestantes e levando-os a fazer a mesma obra de exaltação do domingo, a qual antes delas fez o papado. Obrigado, Heloísa. Então, olha só. No meio desse texto, nós encontramos aqui, na verdade, mais que isso. Vejam, o protestantismo na América estão abrindo a porta para o papado, estão apoiando o papado, a fim de adquirir, de que o papado adquira na América do protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. Gente, isso aqui é muito sério. Veja, o mesmo poder que Roma teve lá na Idade Média, ela vai readquirir de novo. E a palavra de Deus, ela aqui em Apocalipse, em Daniel 11, vem falando isso para a gente. Agora, olha só. Armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. Aqui está falando do rei do norte. Veja, a mesma intenção lá do passado, de ir para a terra gloriosa, o papado está querendo hoje, vamos dizer assim, ter um segundo trono em um lugar neutro. E esse lugar neutro é aonde? O Monte Santo e glorioso, a terra gloriosa. O que a profecia está falando? Está falando claramente sobre a presença papal em Jerusalém. É muito comentado hoje a construção de um terceiro templo, É. né? Sabe, a gente tem pouco para falar sobre isso hoje, mas num futuro muito próximo, aquilo que a gente não consegue muito bem entender vai se tornar claro para a gente. Então, olha só, cristãos e judeus, né, estão falando sobre a reconstrução desse terceiro templo. E quem é que está dando apoio para isso? Nós vimos aqui, ó, há pouco, opa. Nós vimos aqui, Estados Unidos. Você já viu como Estados Unidos e Israel estão unidos? Sim. Hã? Gente, isso aí não é à toa. Tem razão para isso. Então, hoje, o papado está praticamente consolidado no mundo. É visto com respeito por lideranças cristãs, lideranças governamentais, como um possível líder mundial para salvar o planeta e tirá-lo do caos. Veja, o planeta está caminhando para o caos. Então, as propostas de Roma quanto a questões climáticas agradam a quase a totalidade mundial.
todo mundo vê com bons olhos lá a Laudato Si. Então, o rei do norte é representado hoje por Roma. O rei do sul é o ateísmo. Se você vir no mundo hoje como que o ateísmo, e quando a gente fala de ateísmo aqui, é toda e qualquer negação de Deus. Né? Toda e qualquer negação de Deus. Gente, está tomando uma proporção tremenda no mundo. A grande questão é, diante das profecias, diante de tudo que está acontecendo, como que nós estamos, como que está a nossa fé? Né? É uma pergunta para a gente se fazer. Como está o nosso relacionamento com Deus? É o que eu falei para vocês. Daniel, capítulo 11, quase 2.600 anos de história. Mas, conforme meu irmão falou, a história, os livros de história confirmam todo Uhum. esse barra aí da profecia. E nós estamos vivendo hoje as últimas da profecia. A gente entendendo ou não, a profecia ela já se cumpriu, está se cumprindo em nossos dias. E o pouco que tem pela frente se cumprirá também em nossos dias. Eu faço um apelo para você. Consagre a sua vida. Consagre a sua vida. Imagina você se você estivesse semana passada em Caracas. Nossa. Consagre a sua vida. Nós não sabemos a que hora a nossa conta vai fechar. Que Deus vai nos chamar para um acerto de contas. Então, consagre a sua vida. Se volte para Deus. Busque o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Porque aquele que há de vir, virá e não tardará. E que ache você, e ache a mim, cada um de nós, preparados para um encontro com Ele. Amém? Amém. Amém. Vamos orar ainda? Marcão, você nos eleva a Deus em oração nesse momento? Sim, sim, com certeza. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, obrigado por essa noite, por podemos abrir a Tua Bíblia e entendemos um pouco da profecia, da história que o Senhor tem mostrado no livro de Daniel. E nós entendemos que o Senhor está no controle de tudo, que nesse Amém. momento tudo precisa ser preparado para as coisas que irão acontecer. E como o outro irmão falou, nós não sabemos o nosso dia de amanhã, que possamos buscar nos preparar no tempo que se chama hoje, para que estejamos sempre prontos para a volta de Cristo Jesus. Que o Senhor Amém. abençoe cada um que está aqui nessa noite, que o Senhor derrame teu espírito, que seus anjos possam acampar ao redor de cada um que está aqui. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor dê um bom resto de semana e um sono reparador. Que amanhã o Senhor nos Amém. proteja e que tudo que fizermos seja para honrar e glorificar o teu nome. Em nome de Amém. Jesus, te agradecemos. Amém. 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 Meus Amém. amados, boa noite para você. Boa Amém. noite. Boa Boa noite. noite, Boa noite. obrigada mais uma vez. Boa semana para você. Obrigado. E Boa Deus nos semana. Deus abençoe poderosamente. vocês. Amém? Boa noite Amém. a Amém. todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.